As pessoas dominam menos as capacidades, as próprias capacidades, do que deveriam. Isso faz com que elas queiram ficar adequando o jogo, né? Se adequando a um jogo imaginário que elas têm. Elas não percebem que elas sempre estão no próprio jogo. Né? Aquela velha frase do Henry Ford que você já está cansado, mas ela faz sentido. Não importa se você pensa que pode ou pensa que não pode, vai dar certo. Né? Então é só pensar positivo? Não, não é só pensar positivo. Com certeza não. Né? Tem toda uma série de fatores que tem que ser bem observados. E aqui, nesse vídeo, a gente vai falar disso. Capacidades, habilidades, talentos, onde você está instalado, quais são as suas responsabilidades. Vamos colocar isso, ego, é bom ou é ruim. A gente vai tratar de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano nesse vídeo e nessas 2 próximas semanas. E aqui o nosso objetivo é trazer uma luz um pouco diferente do que se costuma colocar. Né? O que a gente faz aqui no Mundo Séries é tratar de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, sempre por uma ótica simbólica que te traz uma visão diferente do que você pode fazer. Né? Todo mundo acha que já sabe aquilo que tem que fazer, já sabe o que falta. Mas será que elas sabem mesmo? Será que não tem alguma coisa que elas não sabem que elas não sabem? Que faz com que elas, ao invés de mudar as regras do próprio jogo, né? E já que o jogo é dela, ajusta as regras. Não estou falando tipo Matrix tão exorbitante assim, né? Mas em algum nível, sim, é possível fazer isso. O jogo sempre é teu, é sempre o jogo das suas regras, dos seus sentimentos, da sua razão, da sua operação. É isso, é esse jogo que você está lá. E nesse jogo, você domina menos as suas capacidades do que deveria. O primeiro exercício para um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento humano bem feito, ele tem que ser o quê? Caraca, como que eu cheguei até esse momento atual? Como que eu vim até aqui? E dá uma pensadinha, vê que você não domina a própria história. Você conta ela de forma confusa, difusa e sem muita cor, sem se apropriar muito da sua própria história. Você vai contando algumas coisas, você tem vergonha, outras você se orgulha, mas você não consegue contar isso direito. Por quê? Porque você imagina que existe um jogo e você quer adaptar a sua história para esse jogo que você imaginou ele. Ah, não, esse jogo é real. Eu trabalho na empresa, eu trabalho lá, eu tô envolvido com questões do meu chefe, do meu cliente, dos meus colegas, dos meus subordinados. Eu tô envolvido naquele mundo. Aquele é o jogo real. Cara, é o jogo real? Claro que é um jogo real aquele. Mas você vê ele com a sua realidade, sem fantasia, sem ficar imaginando. Quantas vezes você não falou que você tinha que adequar, não, que eu faço isso de errado, faço aquilo de errado, mesmo alguém te falando que aquilo é a tua qualidade. E se você pegar e transformar aquilo que você entende que é a tua pior sombra na tua melhor qualidade? Cara, radical assim? É, radical assim. Ah, então é fácil, só pegar o meu pior defeito e transformar e achar que ele é qualidade e tudo vai dar certo? Claro que não é isso. Né? Vamos aqui explicar. Quando você se apropria da tua história, você fala, como que eu cheguei até aqui? Começa a montar, escreve isso. A minha situação hoje que eu vejo é essa aqui. Como que eu cheguei até este momento atual? Né? E você vai começar a perceber que nessa tua narrativa, que tem que ser uma estrutura, e se eu estou pedindo para você escrever, vai virar tipo uma redação, essa redação tem que fazer sentido, e nesse sentido vai fazer com que muitas coisas te despertem, porque você tem pontos soltos da tua história que você esqueceu como que um está ligado ao outro. Não, isso não acontece. Tenta. Você vai ver que muita coisa você esqueceu. Muita coisa boa você esqueceu. Muita coisa que em algum nível te envergonha, você esqueceu. Só que são histórias, são resoluções, são coisas que você foi passando que te dá a capacidade que você tem hoje. Você já resolveu muitos problemas na sua vida, de vários níveis. E
A hora que você esquece, você oculta isso, você deixa de se apropriar, você passa a ser menos do que você pode ser, menos do que você é. E você tenta ficar adaptando a tua história para o jogo de alguém e não para o teu próprio jogo. Eu estou falando aqui, eu estou citando literalmente um amigo que chama Caio Sakai, que eu conheci ele na Academia da Criatividade ali, e ele traz muito essa questão do jogo. Ele trabalha com processo seletivo para estagiários, trainees, né, o pessoal que está saindo da faculdade, e ele ensina as pessoas a colocar foco justamente naquilo que elas são boas. Ele cita um exemplo que é muito legal, que é assim, você consegue ganhar do Neymar? Não. No futebol, provavelmente não. Agora, e dentro do teu jogo? Qual é o teu jogo? Será que na matemática você consegue ganhar do Neymar? Na estatística, na história, na geografia, na programação, naquilo que você faz, na conversa, em vendas? Tem alguma coisa que você faz que só você faz? Que a tua história fez com que você tivesse essa capacidade, essa habilidade, esse talento, e que você, ao invés de utilizar ele como uma boa ferramenta, você tenta ajustar, porque imaginou em algum momento que aquele jogo é outro, não é o teu jogo. Não tenta ganhar do Neymar no futebol. Mesmo ele caindo muito, talvez a gente não consiga. Eu, com certeza, não. Então, o que é interessante? Você dominar suas capacidades. E como que você domina as suas capacidades? Não, eu sei, eu vou enumerar aqui elas. Percebe que muitas vezes quando você enumera as capacidades, você está se olhando com o olho dos outros do que alguém já te falou, né? Que seus pais, seu marido, sua namorada, sua esposa, o seu chefe, seu subordinado, alguém contou para você em algum momento quais são as suas capacidades? Que você teve que fazer para entrar numa empresa, mas sempre pensando num jogo que não é o teu jogo, e no teu jogo. Não estou falando aqui para você sair da empresa e falar assim, é meu jogo, eu tenho que montar alguma coisa, eu tenho que ser empreendedor, Não é isso. Você sempre está jogando o seu jogo, queira ou não. É a frase do Henry Ford lá. Pensar que você pode ou que não pode, tanto faz, vai dar certo. Você sempre está no centro do teu jogo. Só que a grande maioria das vezes as pessoas tentam adaptar as capacidades no próprio jogo para um jogo do outro. A hora que você se instala no teu jogo, verdadeiramente com responsabilidade, você entende as suas capacidades e aí você começa a entender melhor, ter uma visão melhor de tudo que está acontecendo. Cara, e este é o momento que as coisas começam a dar certo para você. É incrível isso. Não tenta ignorar isso. Né? Não, vou tentar aqui e se não der certo, eu vou para outra coisa. Sempre você está no centro do teu jogo. Assuma isso. Não tenta fazer experiência. Sempre é o teu jogo. Você pode optar por se ajustar o seu jogo ao jogo dos outros, ou realmente assumir a responsabilidade de estar no centro do teu. E aí você é dono das regras. Sendo dono das regras, você começa a entender melhor como você vai se relacionar com essas pessoas. Você começa a entender melhor como você vai conquistar os seus objetivos. Você entende melhor como é possível para você atingir o sucesso. E mais, o que de fato é sucesso. Porque sucesso não basta ter dinheiro, sucesso não basta ter status, sucesso não basta ter poder. Para cada pessoa, o sucesso vai ser diferente. Para cada pessoa, a alegria, a felicidade, a tristeza, a mágoa, a angústia, a depressão funciona de um jeito diferente. Todo mundo tem a sua digitão. Cada um é diferente em si. Não existem duas pessoas iguais. Por mais perfis de personalidade que a gente vá tendo que são semelhantes, igualzinho nunca vão ser. Então, por isso que é importante você, primeiro, dominar suas capacidades. Dominando as suas capacidades, escrevendo a tua história
E você tem inúmeras histórias. Para cada situação que você está vivendo, você vai ter uma história um pouco diferente, um nuance um tanto diferente do que te levou. Para o teu cargo atual, você vai ter uma história que te conduziu para ele. Para o teu relacionamento, casamento, vai ter uma história que é um pouco diferente. Elas até tangenciam em algum momento, às vezes elas têm uma intersecção mais forte, mas tem nuances diferentes. E o conjunto desses fatos, dessa tua jornada, é o que faz quem você é hoje. E voltamos à primeira questão, não é intrigante que as pessoas dominam menos as próprias capacidades do que poderiam ou deveriam? Porque dominar as próprias capacidades é saber aquilo que você pode fazer. Aquilo que você tem disponível, é saber com quais ferramentas você pode contar. Só que ultimamente já de algumas décadas para cá, o pessoal está dando tanta importância para certificados, tanta importância para aquilo que os outros estão falando, para aquilo que é o jogo dos outros, que eu passo a achar que eu sou um certificado. Ah, então eu sou engenheiro, eu tenho um mestrado em aerodinâmica, eu sou matemático. Cara, será que eu sou engenheiro? Será que eu tenho mestrado? Cara, eu tenho. Mas isso não me define. A minha definição vai muito além disso. Eu, Alexandre, posso falar o quê? Cara, eu tive uma vida interessante, que eu posso contar com várias nuances diferentes. Se eu for falar no nível pessoal, aqui no desenvolvimento humano, eu posso falar que comecei com 14 anos de idade a trabalhar, a fazer apontamento em empresas, e aí eu vi que cada pessoa tinha entregas possíveis diferentes. E quando você fazia o apontamento, na minha época lá era cronômetro, eu cronometrava o que o pessoal fazia, eu conseguia ver que a hora que eles estavam sendo cronometrados, eles mudavam o comportamento. Uns aceleravam para mostrar que eram mais eficientes, outros ficavam mais lentos para serem menos cobrados. E isso me intrigou, com 14 anos de idade, isso me intrigou. Eu falei, caraca, não importa o que as pessoas de fato fazem, importa o que elas querem mostrar o que elas estão fazendo. Por algum motivo. Um tinha seu motivo de mostrar eficiência para conseguir ser o queridinho, mas será que isso é sustentável? Eu acelero o que eu estou fazendo ali, e será que é sustentável? Eu consigo, dentro de um mês, manter aquele ritmo alucinante daquele período que eu estava cronometrando? Ou a pessoa ia se cansar demais? E aquela pessoa que deu uma lentidão para que depois ela ficasse mais tranquila, né, para que ela fosse menos cobrada, será que ela, nesse desejo de ser menos cobrada, ela não está um pouquinho conformada com aquilo e talvez ela provocasse até uma demissão por conta dessa história? Já que ela performava tão menos quanto a gente estava cronometrando. Então, claro, daí eu percebi também que a gente tinha que fazer de cronometrar sem as pessoas estarem percebendo, né? Eu aparentemente estava cronometrando alguém, na verdade eu estava cronometrando alguém que não estava nem percebendo. Foi isso que eu aprendi naquele momento, que as pessoas acabam criando nessa ilusão, nesse imaginário delas, de que aquilo estava sendo feito para punir elas. E de verdade não era. Até eu imaginei quando estava começando a fazer, achava que aquilo podia virar uma punição ou não. E as pessoas entravam naquele jogo. Mas o jogo não era punir ou promover em cima daquilo que estava sendo cronometrado. Era, de fato, o que a gente pode entregar. Somos aqui um conjunto de pessoas, o que a gente pode entregar. É realmente trabalhar no ganha-ganha, saber as suas capacidades, para que a gente possa definir as nossas possibilidades de venda, no caso específico ali, nas nossas possibilidades de produção e, portanto, possibilidades de venda. E aí, é muito básico esse exemplo, certo? É básico demais, acho que qualquer um pode entender. E nesse entendimento, a gente não percebe que faz isso na própria vida, né? Porque nessa ilusão de que eu estou jogando o jogo do outro, será que eu não estou dando uma acelerada em alguns momentos, eu estou dando uma lentidão exacerbada em outros?
e isso tá me tirando do meu próprio eixo. E aí eu me puno com isso, porque eu acho que é o ego que está me atrapalhando, porque ou eu quero ser soberbo, ou eu quero ser um falso humilde. Pode até ser. Isso também é uma questão estranha, né? Porque a partir do momento que de verdade eu sei a minha capacidade, eu não uso a minha capacidade para agradar alguém, eu uso a minha capacidade para jogar o meu jogo, eu fico um pouco mais tranquilo. E aí eu fico sabendo que o meu ego, ele tem uma função fundamental para fazer um equilíbrio entre aquilo que julga dentro de mim, aquele meu racional julgador, punitivo, né? Ou o meu instinto, o meu afeto, aquilo que vem dos desejos mais básicos, né? Então o ego está ali no meio justamente para fazer o equilíbrio das duas coisas. E quando eu simplesmente quero, por algum motivo, acreditar que a culpa é do meu ego, e eu quero tirar o ego do campo, você tira o fator que te equilibra. Nossa, Ale, você está falando um troço aí que muita gente fala o contrário. Cara, eu sei, a gente falou que ia colocar uma luz um pouco diferente nessa história. Ego é um fator equilibrador. Ego não é alguma coisa para pagar. Ego é aquilo que te dá um equilíbrio entre desejos, vontades e deveres, né? E aquilo que te envergonha. Mas a partir do momento que você entende o teu jogo, entende qual é a tua capacidade e começa a criar a sua realidade em cima das suas possibilidades reais, a coisa começa a fluir. E o próximo passo justamente é esse. Ah, não, eu quero apagar meu ego, eu quero ser uma pessoa humilde. Não. Ah, eu quero me dar valor. Né? Eu não me valorizo, e se eu não me valorizar, ninguém vai me valorizar. Não. Lembra? Ford. Não importa o que você pensa. Se você pensa que pode ou que não pode, vai dar certo. O teu jogo sempre vai acontecer aquilo que a tua crença de fato coloca energia. É isso que acontece. Não tem outro caminho. Assuma isso com responsabilidade. Bom, então, primeiro passo. A gente está falando aqui de desenvolvimento humano. O que a gente já falou? Cara, escreva a tua história. Escreva o que te trouxe até aqui. Faça uma redação, não é pontos. Ponto 1, ponto 2, ponto... Não, é a redação. Conta essa história. Escrita. Pode ser um videozinho também. Mas essa história vai te trazer luz para alguns pontos que você tinha esquecido. E aí vai te trazer essas capacidades mais à tona. E com essas capacidades na mão, você vai falar, caraca, agora eu estou começando a entender qual é o meu jogo, qual é o meu talento. Não vou querer ganhar do Neymar no futebol, mas eu posso ganhar do Neymar no meu campo. Qual é o teu campo? Tá? A gente, aqui no Mundo Séries, a gente ajuda a fazer isso. Mas é tão simples quanto escreva a tua história da forma mais verdadeira e honesta possível para você. Não queira adaptar a sua história para o jogo dos outros. Escreva ela verdadeiramente para você. Mesmo com aquilo que você se vergonha e mesmo com aquilo que você se orgulha. Não tenta colocar luzes diferentes nisso. O teu ego tá para equilibrar o teu julgamento e a tua vontade, o teu desejo. Deixa teu ego fluir. Seja equilibrado para isso. Não tenta apagar o ego, porque em apagando o ego, ou você vira o próprio ditador, o ditador de você mesmo, ou você vira o anarquista de você mesmo. O ego vai fazer com que você não seja nem o seu ditador e nem o seu anarquista, que você seja alguém equilibrado e responsável aqui no meio. Poxa, isso é diferente. Eu sei. E funciona muito. Tá bom? A partir do momento que você domina as suas capacidades, você tem que entender mais precisamente o teu momento atual. Se instalar na tua realidade, nas suas circunstâncias, nas situações que você está ali naquele dia. Naquele dia não é um dia, é um período, né? O que eu estou vivendo hoje? Em que
condições, quais situações, quais circunstâncias, o que eu tenho de responsabilidade ou não. A partir do momento que você escreveu essa história até chegar nesse momento, você definiu os seus talentos, você definiu aquilo que você pode, você definiu as suas ferramentas e você está definindo as suas responsabilidades. Com isso tudo, você pode falar, tá, e daqui a um tempo, onde que eu quero estar? Qual que é a minha história futura? Aonde que eu quero chegar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? Aonde que eu quero? Agora que eu já sei qual é meu jogo, ou mesmo que eu não sei completamente, eu estou tomando mais consciência disso, tá bom, eu quero chegar aonde? E de novo, não são tópicos. Faça uma redação. Escreva o como você vai chegar aonde você quer. O que você quer, como você quer. E o caminho para chegar até lá. Escreva mais uma redação. Então você escreveu uma redação meu passado, agora você vai escrever uma redação meu futuro. E aí você está construindo ele. E se esse teu futuro for dentro do teu jogo, você vai ver que as coisas vão começar a coincidir para acontecer. Porque você para de se adequar ao jogo dos outros e começa a entender que você está no seu jogo. Também não tenta adequar os outros para o seu jogo, não. O jogo é teu, a regra é tua, o campo é teu, a bola é tua, mas ali você que joga. Cada qual tem o seu jogo, cada qual tá na sua partida. Faça o seu, com a sua responsabilidade. Não tenta moldar os outros para o seu. Cada um tem que fazer o próprio jogo. Cada um tem que fazer a própria história. A construção da própria história é a construção do próprio sucesso, seja ele qual for, seja ele aquilo que importar para cada um. A relevância para cada pessoa é completamente diferente. Respeite isso. Não tenta se adequar. Não tenta se adequar ao jogo dos outros e nem adequar os outros ao seu jogo. Cada um está no centro do seu jogo e tendo intersecções, tendo relacionamentos, tendo momentos de tangência, que tangenciam, tendo momentos que vocês vão se unir para chegar num objetivo e tendo momentos que, agora eu vou me unir com outras pessoas ou isso aqui eu vou tocar sozinho, mas sem dores, sabendo com consciência aquilo que você está fazendo. E consciência é algo muito importante. Porque a partir do momento que você entende qual é o seu jogo, você ganhou uma consciência maior sobre você. E segundo Viktor Frankl, a consciência é o órgão que define sentido. Então, a partir do momento que você entende seu jogo, entende as ferramentas que você tem, você entende as regras do teu jogo. Aquilo que você estabeleceu como regras, e isso são crenças e valores que você tem, as regras desse teu jogo, você consegue dar um sentido para o teu futuro. Entender o sentido daquilo que você está fazendo no momento. Cara, tudo passa a ser melhor. Tudo passa a ter mais brilho. Cara, mas é tão fácil assim? Não é fácil não, é difícil pra caramba. Tenta escrever a sua história. Você vai ver que você vai escrever, vai querer mudar, mas defina um curto período de tempo para fazer isso realmente para você dominar a tua capacidade, dominar o teu jogo, dominar a regra do teu jogo, né? Que são suas crenças e valores. Não querer tirar teu ego do caminho, equilibrar o ditador e o anarquista que vivem dentro de você. O ego está ali para isso. A hora que você equilibra essas duas coisas, entendendo a regra do jogo, você fala, caraca, era tão fácil e eu não tinha percebido. Pois é. E aí, escrevendo a história de como você vai chegar aonde você quer, dentro do teu jogo, você faz uma promessa para você mesmo de como você vai fazer isso. Poxa, mais uma promessa? Mas uma promessa muito realista. A partir do momento que você sabe quais são as suas capacidades, sabe a regra do jogo, está equilibrando o ditador em você reconheceu o ditador em você e você reconheceu o anarquista em você, essa história para frente, ela é uma decorrência natural, mas escreva ela.
Porque a partir do momento que você tira ela do plano das ideias e materializa, e você pode materializar no computador, pode materializar no papel, você pode materializar da forma que for, mas materializa. Materializar é dar uma estrutura de redação, uma estrutura linguística, porque você vai ter que utilizar a lógica para fazer isso. Então você está usando a tua emoção para definir o que você quer, a tua razão para ter uma lógica nessa tua redação, nessa construção da tua narrativa. E você vai utilizar a operação para fazer, para dedicar um tempo, uma energia para aquilo. A partir do momento que você cumpre essa etapa, as coisas começam a fazer mais sentido na tua vida. Fácil assim. E por ser fácil, é muito difícil. Porque você acha que não pode, você acha que não é tão fácil, você não entende que isso é simples. Você fala, isso é papo de coach. Cara, se quer coach, eu sou. Isso é algo que funciona muito. Faça e acredita. A gente tem uma tonelada de histórias que funcionam nesse sentido. Tem um monte de gente que já te falou isso e você se recusa a fazer porque é um pouco dolorido. É dolorido contar a própria história para você. Por quê? Porque tem momentos que você se envergonha, tem momentos que você se orgulha. Daí, por incrível que pareça, todo mundo conta dos próprios orgulhos puxa, eu não posso colocar isso de uma forma muito luminosa, porque o que vão pensar de mim? Que eu sou um arrogante, que eu sou um soberbo. Não, tudo tem que ter um equilíbrio. Mas não diminua o que você já conquistou. Faça na medida certa, equilibrado. E você vai conseguir conquistar as coisas. Bom, então o que a gente está falando aqui? Capacidade é aquilo que você trouxe de ferramenta nos problemas, nas situações que você já passou, naquilo que você já resolveu, como você se condicionou a alguma coisa. Esse condicionamento vira as regras dentro das suas crenças e valores, as regras que você está colocando no teu jogo ali, né? Você pode mudar essas regras, o jogo é teu. Crenças e valores você muda a qualquer momento, desde que seja bom para você. Então eu posso fazer qualquer coisa. O Alexandre tá falando que eu posso ser o que eu quiser. Cara, pode, mas será que tudo realmente é honrado, tudo é moralmente aceito, tudo realmente você quer fazer? Ou você só quer fazer para fazer um testezinho se vai funcionar ou não? Não faça testezinho. Tem crenças e valores que te limitam, tem crenças e valores que te dão estrutura, tem crenças e valores que te dão mais capacidade, que te reforçam, tem crenças e valores que te puxam para baixo, tem crenças e valores que te puxam para cima. Faça uma decupagem disso, seleciona aquilo que é bom, que não é, dentro da realidade, dentro daquilo que de fato faz sentido. Não, se eu posso qualquer coisa eu vou sair roubando, matando. De jeito nenhum. Direitos e deveres é fundamental, né? E o seu direito termina, o seu direito termina quando entra no direito do próximo. A gente tem direitos e deveres, a gente tem responsabilidades. Dentro do nosso jogo, dentro da nossa regra, a gente tem responsabilidade para com isso, a gente tem que cumprir uma série de obrigações, que a gente quer fazer isso, a gente não faz porque é obrigado, é obrigação, a gente é obrigado, é obrigado, mas não com uma arma na cabeça, a gente faz aquilo de bom grado, porque sabe que vai ser melhor, a gente sabe que o resultado daquilo vai ser são pessoas mais fortes, comunidades mais fortes, cidades mais fortes, país mais forte. Né? Essa construção de baixo para cima que a gente acredita, da capacidade de cada um, da possibilidade de cada um, da potência de cada um, contagiando e agregando mais pessoas para que isso tudo se fortifique cada vez mais e a gente seja cada vez maior, né, com mais sucesso. Isso é fundamental.
Então, a partir do momento que eu escrevi minha história do passado, eu sei onde eu estou instalado, escrevi a minha história de futuro, a minha promessa para atingir aquilo que de fato eu quero, sabendo que a regra do jogo são as minhas crenças e valores, sabendo que eu posso adequar essas crenças e valores sempre que eu quiser, mas dentro de fatores que são lícitos, morais, que são de fato valorosos para todo mundo, né? Você fica mais livre, mais solto e consegue entregar mais. Caraca, fácil. De novo, é difícil. Por ser tão fácil, é difícil. A resistência que você vai ter para escrever essas histórias, para fazer essas redações, para fazer essas suas narrativas, vai ser enorme. Você já tentou em algum momento fazer isso e não conseguiu, né? Não conseguiu de falar, não, isso é bobagem, bullshit, não funciona, ou até de falar, cara, não consigo, estou tentando e não consigo. Vamos entrar nessa raiz. Conta aí pra gente qual é a tua dificuldade nisso, a gente vai te ajudar. A nossa intenção é libertar cada vez mais pessoas, né? Para que as pessoas derrubem seus muros internos e às vezes até os externos. Mas cada um pode derrubar o próprio muro. Ninguém pode sair derrubando o muro dos outros. Cada um derrubou o seu. Cada um se liberta dentro das suas capacidades, dentro das suas responsabilidades e contando a sua própria história. É assim que funciona. Não tem outro jeito. Tá, e tem mais alguma coisa que a gente pode fazer? Sim, tem. Tem dois fatores aí que são fundamentais, né? Para que a gente, de fato, tenha a nossa história futura mais agregadora, mais potencializada é horrível, né? Com mais potencial. Para potencializar essa história futura, a gente tem que entender duas regras fundamentais, que é o merecimento e a necessidade. Posso falar de lei maior e justiça divina também, se for o caso. Mas é a mesma coisa. Merecimento é aquilo, poxa, o que eu faço que eu mereço essas capacidades, que eu mereço construir essa história no futuro, que eu mereço no meu jogo. O que eu faço ou o que eu fiz. Merecimento é alguma coisa interessante, porque merecimento nada mais é do que ação e reação, né? Causa e efeito. Ah, Alexandre, você acredita nisso? Eu não acredito, não. Eu não acredito em causa e efeito. Cara, a causa e efeito é muito demonstrável. As coisas acontecem de fato mais cedo ou mais tarde dentro daquilo que a gente fez. A velha história do o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E também, se eu plantei milho, eu não vou colher algodão. Se eu plantei milho, eu vou colher milho, né? Então, essa é a regra da causa e efeito. A natureza nos mostra isso. A observância aí das regras naturais é interessante para que a gente tenha essa percepção. A gente tem que respeitar ciclos, né? Não é porque eu plantei hoje que eu vou colher amanhã. Poxa, eu tenho que ter o tempo, né, da planta crescer, de regar, ter o sol adequado. Tem uma série de fatores que nem sempre a gente domina esses fatores, né, mas que a gente está submetido a eles também. Tem fatores que a gente não consegue mudar a regra do jogo. Que nem eu falei, não é Matrix. Não são todas as regras que a gente consegue mudar. Mas a gente tem capacidade para adequar aos fatores naturais que a gente está submetido. Como assim? No caso específico da plantação, poxa, se eu estou plantando num lugar seco, eu irrigo. Se eu estou sujeito a neve, a sol, alguma coisa do gênero, eu posso cobrir. Não, a área é muito grande. Sensacional que a área é grande, hein? Então, quer dizer que você tem muita possibilidade ali. Então, vamos ver como que a gente faz uma adequação daquilo. Como que a humanidade chegou até aqui hoje? Fazendo justamente isso. Um belo dia o nosso cérebro saiu lá de uma visão só de sobreviver, que só dava condições para a gente sobreviver, que fazer a nossa manutenção da vida por medo, né? Ou pelo desejo
por aquilo que me dava um certo conforto ou que me dava alguma dor, e eu ia equilibrando minha vida aquilo, evitar dor, buscar prazer, quero sobreviver. Cara, mas a gente é muito mais do que isso hoje, ou não? E a gente conseguiu desenvolver todas essas nossas capacidades como ser humano, como humanidade, justamente fazendo a adequação da natureza, dos fatores naturais. A gente pode fazer isso. Será que você não pode? Claro que pode. Mas aí a gente volta lá para a frase do Ford, tão batida. Né? Aquilo que você acredita é o que vai acontecer. Né? Não importa se você pensa que pode ou que não pode, vai acontecer exatamente o que você acredita, porque este é o seu jogo. Se você acredita que só tem sucesso quem tem dinheiro, é isso que vai acontecer. Se você acredita que só consegue vender quem é criativo, é isso que vai acontecer. Se você acredita que precisa de relacionamentos que te dão um jeitinho, é isso que vai acontecer. Se você acredita que a tua forma física é o que vai definir os relacionamentos que você tem, é isso que vai acontecer. Se você não enxerga o teu todo, você está jogando no jogo dos outros. Você ainda não entendeu as suas capacidades, as suas habilidades, os seus talentos de verdade. E aí a gente vem com essa questão do merecimento. E o que é esse tal de merecimento? O que eu faço de fato que vai contagiando positivamente os outros, que é essa corrente do bem. Isso me dá merecimento. Eu não faço só para atingir um resultado. Eu estou me libertando e eu quero libertar outras pessoas. Não importa se elas vão se libertar ou não. Eu estou trabalhando para isso, arduamente. E a partir do momento que você não tem interesse ligado nisso, o teu merecimento vai aumentando. Não faça só por interesse, não faça só para atingir o teu objetivo. Faça de fato dentro da tua verdade, dentro daquilo que é real para você, dentro das suas crenças e valores positivos. E a hora que você está trabalhando assim, teu merecimento vai aumentando, vai expandindo o merecimento. E aí vem o segundo ponto. Qual é a sua necessidade? A tua necessidade não é só sobreviver, não é só ter conforto, só estar nos afetos, só não ter dor. A sua necessidade não é isso. A partir do momento que você vai expandindo tudo isso, a tua história tem mais sentido, tudo aquilo que contagia mais pessoas, contagia mais comunidades dentro daquilo que te dá sentido, que faz sentido e contagia esse sentido para os outros, torna a tua necessidade. Então, se a tua necessidade vai ser mais dinheiro, você acaba recebendo mais dinheiro. Por quê? Porque você está dando valor, você mereceu aquele valor e aí começa a vir mais, às vezes até do que você acha que necessita. Mas não é mais não, é exatamente o que você necessita. Não para sobreviver, não para ter conforto, mas para de fato fazer o teu projeto, que é essa promessa de como chegar no futuro. Então a tua necessidade ganhou outras cores. Que não era só sobreviver, não era só ter afeto, não era só evitar dor, você já sabia, eu tenho certeza disso. Mas a necessidade está relacionada com o que você precisa para executar teu projeto com extremo sucesso. E lembre, de novo, são fáceis os exemplos de sucesso com dinheiro nessa sociedade que a gente está mais recente aí de um século para cá, né? Mas é isso. Mas tem outras coisas que pesam para isso, né? Às vezes é moral, às vezes é honra, às vezes é comunicação, às vezes são pessoas para te ouvir, né? Que é também comunicação, às vezes é um transporte, às vezes seja o que for. Sempre vai vir aquilo que você necessita
de acordo com o teu merecimento, para atingir a tua história de futuro, aquela que faz sentido. E é assim que funciona o desenvolvimento humano. É assim que funciona o desenvolvimento pessoal. Saber das próprias capacidades, as ferramentas que te trouxeram até aqui, aquilo que você já conquistou. Saber da tua circunstância atual, está instalado nela. Saber como você age no hoje, dentro desse teu presente, para que você construa algo que de fato faça sentido. E se ele fizer sentido só para você, muito bem. Agora, se ele fizer sentido para outras pessoas, você começa a atuar com merecimento e a tua necessidade ganha uma ampliação incrível. Desenvolvimento humano é isso. Alguma questão de desenvolvimento humano que não fala, vamos entender de verdade as suas capacidades, adequa as suas capacidades. Ah, se você não é bom nisso, muda. Cara, muda desde que realmente aquilo seja relevante para você, faça sentido para você. Não tenta se adequar. Muitas coisas de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, tá te dando uma visão de jogar o jogo do outro e não dominar o próprio jogo. Ou você domina o próprio jogo, ou você eternamente vai estar adequando-se, conformando, se transformando, talvez se deformando para alguém que não é quem te faz sentido. E um belo dia você acorda e fala, cara, não sou eu aqui não. Quantas vezes você já não se percebeu andando em círculos sem chegar a lugar nenhum? Provavelmente é porque estava faltando sentido, né? Provavelmente. E quando você domina a tua história, domina as suas ferramentas, assume a sua responsabilidade, a regra do jogo com as crenças e valores, escreve o teu futuro, como você vai atingir, amplia isso para ter mais merecimento e mais necessidade. Ah, caraca, tem mais necessidade, então eu vou fazer compra. Ah, vou fazer dívida, porque daí eu tendo necessidade de pagar essa dívida, eu vou ter que me forçar melhor. Cara, eu peguei toneladas de pessoas assim, nas mentorias e tudo mais, que elas se forçam a ter necessidade, mas isso está numa direção contrária. Se forçar a ter uma necessidade louca só para se forçar a mudar, significa que você de fato não entendeu qual é o teu jogo, né? Você está se afastando da tua essência, está se afastando de quem você é, está jogando a tua consciência no lixo. Faça o que é relevante para você, dentro das suas capacidades, dentro daquilo que de verdade você quer atingir. Procura contagiar todo mundo no bem. O teu merecimento aumenta e a tua necessidade aumenta, porque a tua necessidade não é só sobreviver, não é só ter conforto. A tua necessidade é realizar esse projeto. E para esse projeto, você precisa de muito mais coisa. Quando isso for verdadeiro, as coisas vêm. Como um milagre divino, tem gente que pode atribuir como milagre divino. Mas não é só isso. Talvez tenha uma boa porção de, mas não é só isso. É de fato aquilo que você está contagiando os outros, você passa a entrar na narrativa da história dos outros. Lembra que eu falei lá atrás das intersecções, dos tangenciamentos? A hora que você tem mais intersecção, você passa a ser mais relevante para os outros. O teu merecimento está aumentando e com certeza as suas necessidades estão aumentando. Necessidade, de novo, é aquilo que vai ser preciso para você ter sucesso no seu projeto futuro. Eu espero que não tenha complicado, eu acho que eu dei umas voltinhas aqui no que a gente estava falando, pergunta aí, mas o fundamental é isso. Desenvolvimento humano eu domino as minhas capacidades, eu estou instalado nas minhas circunstâncias, eu sei para onde eu quero ir e como chegar, eu sei qual é o meu merecimento
e eu me abro para as necessidades vinculadas a esse merecimento. Se você está fazendo isso, o sucesso é garantido. Vá firme. Se não, procura ajustar, dá uma paradinha, escreve, caminha, transforma para o bem. Não transforma para se deformar, mas transforma para você assumir o domínio do teu jogo, do teu campo, da tua bola, da tua regra. Beleza? Falou, pessoal. Escreve aí comentários, espero que tenha agregado valor. 2 semanas a gente vai ficar falando agora especificamente sobre esses temas, de como que a gente se desenvolve mais, né? O que é realmente desenvolvimento humano, como que o ego está ligado nisso, ou não, eu tenho que apagar o ego, como alguns falam, ou eu tenho que dar força para o ego. Cara, como equilibrar tudo isso, a gente vai falar um pouco disso. São 2 semanas aqui no Mundo Séries conversando sobre pessoas, gente, como a gente se desenvolve e como a gente ajuda os outros a se desenvolver cada vez mais. Amanhã melhor que hoje, depois de amanhã melhor que amanhã e aí por diante. Beleza? Abraço!